Eu vou iniciar esse vídeo contando uma história para você que aconteceu comigo. Certa vez uma paciente chegou no meu consultório, aí ela me disse: doutora, eu vim aqui hoje para você prescrever para mim sibutramina. Aí eu achei aquilo estranho e perguntei para ela: mas por que você quer usar remédio já assim de cara? Ela disse: olha doutora, eu já usei, é ótimo, eu já emagreci e pronto, eu vim aqui para isso. Eu disse: olha, eu não costumo prescrever medicação já na primeira consulta, a gente precisa conversar, fazer exames, para eu avaliar realmente sua função renal, hepática, enfim, se está tudo ok, se há realmente a indicação para usar essa medicação. Mas a gente falou tanto e ela insistiu tanto, e aí eu disse: ok, eu vou prescrever. Porém, se em 30 dias você voltar e não tiver mudado seu estilo de vida, eu não vou refazer a sua receita. Combinado? Combinamos. Ok. Em 30 dias, pasmem, ela voltou e sabe quanto ela emagreceu? 400 gramas. É isso mesmo. Gente, a sibutramina realmente é uma medicação muito efetiva. O mecanismo de ação dela, ela gera saciedade, o paciente reduz a quantidade de alimento que ele come, porque ele fica saciado mais rápido. Mas por que será que só a sibutramina não fez efeito no caso dela? Conversando com ela depois, eu fui investigar o que deu errado. E aí, conversando um pouquinho sobre dieta, ela foi me dizendo: não, doutora, porque eu faço um curso terça-feira à noite, e a senhora sabe, né? Lá tem um intervalo e tem um chocolate quente. Aí eu fui só ouvir. Eu disse: não, doutora, porque na quinta eu tenho um grupo de casais da igreja, e a senhora sabe, né? Depois sempre rola aquele lanchinho. E aí eu, Aí ela diz: doutora, mas a senhora sabe também, né? No domingo, depois da igreja, sempre rola aquela pizza. Aí eu percebi: poxa, então a parte da dieta não deu certo. Aí eu perguntei: mas pelo menos você conseguiu achar um tempinho para sair do sedentarismo e fazer uma atividade física para te ajudar a combater o estresse, aumentar seu gasto energético, melhorar seu sono? Ela disse: ah, doutora, eu não tenho tempo para isso. Ela era uma paciente workaholic, que não tinha tempo para nada, trabalhava muito e estudava à noite, tinha seus grupos sociais, enfim, a vida era muito ocupada. Então a gente sabe por que um remédio, mesmo tão potente, não deu efeito no caso dela. E por que eu te contei toda essa história? Porque você já deve conhecer alguém que emagreceu milagrosamente, ou fazendo uma dieta mirabolante, ou talvez tomando até algum remédio, e você quis aquela fonte do milagre. Mas eu quero te dizer uma coisa: você é única. Então você precisa entender que talvez o que serviu para sua amiga ou familiar não é a mesma coisa que sirva para você. E por isso agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as medicações que existem para emagrecer. Existem dois tipos de medicações: os fitoterápicos, que são remédios à base de plantas naturais, e existem aqueles remédios da indústria farmacêutica mesmo, os remédios industrializados. Doutora, mas porque é natural eu posso tomar assim indiscriminadamente e que vai funcionar e não tem efeito colateral nenhum? Nananina, não. Hoje a gente sabe que qualquer substância externa que entra no nosso organismo, você vai ter que absorver, vai ter que eliminar, e existem sim efeitos colaterais até para os remédios fitoterápicos. Sobre as medicações fitoterápicas, são sempre a minha primeira opção, porque eu quero que o paciente use o máximo de coisas naturais possível. Só que eu quero te explicar uma coisa: nos remédios fitoterápicos a gente pode combater aquela compulsão por doces, melhorar seu sono, gerenciar a perda de peso, acelerar o metabolismo e também promover saúde intestinal, entre vários outros benefícios. Agora vai existir um momento que realmente a gente vai precisar de um remédio sintético, de um remédio industrializado. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês agora sobre, por exemplo, a compulsão alimentar. É aquele paciente que às vezes ele come uma quantidade exagerada de comida em um curto período de tempo, às vezes não consegue parar de comer e nem sempre ele estava com fome ou precisando realmente de uma alimentação física, de um alimento físico na sua boca. E aí
muitas vezes essa compulsão alimentar, por exemplo, ela está ligada a um transtorno de ansiedade ou depressão. E aí? A gente precisa de um diagnóstico correto para fazer um tratamento correto. Para esse paciente, por exemplo, que é obeso e que tem a compulsão ou o transtorno de ansiedade, eu preciso tratar a base para eu tratar a obesidade. Deu para entender? Agora, já que a gente falou um pouquinho dos remédios fitoterápicos, eu quero desvendar um pouquinho para vocês os remédios industrializados que ultimamente a gente tem usado. Antigamente, a gente usava as anfetaminas, que hoje estão proibidas no Brasil. O que está liberado hoje para a gente usar? A sibutramina, que eu conversei lá do caso daquela paciente, que é uma medicação sim segura, que a gente usa há muito tempo, que causa esse efeito anorexígeno, que realmente dá uma saciedade, o paciente consegue segurar um pouco. Agora lembra, ela não é isenta de efeitos colaterais. Por exemplo, ela causa insônia, constipação, irritabilidade, então não é para todo tipo de paciente. Então não é porque a sua amiga tomou que você vai no seu médico correndo e pedir a prescrição dessa medicação, combinado? Vamos falar sobre outra medicação que está super na moda, ela liraglutida. Foi uma medicação que a gente usou, na verdade ela foi descoberta para o tratamento de diabetes. Nossa doutora, mas você está prescrevendo para mim, eu estou diabético? Não, calma. Nos estudos, o que a gente percebeu? Que os pacientes que eram diabéticos e estavam tomando a medicação, eles emagreceram muito mais rápido que os outros. Então, o FDA lá nos Estados Unidos aprovou em 2016 essa droga para tratamento de obesidade. Então, a gente usa com segurança para os pacientes obesos, tá? Agora, também uma alerta. Quando ela foi lançada no Brasil, ela foi capa da Veja, e os pacientes ficaram enlouquecidos, veio num preço super alto, mas as pessoas correram para as farmácias e compraram. O que aconteceu? A gente teve vários casos de pancreatite. Nossa doutora, mas não é uma medicação segura? É, porém tem que ser administrada junto a um profissional, que a gente vai equilibrando as doses regularmente e te acompanhando para a gente evitar ao máximo os efeitos colaterais e promover esse tratamento da obesidade, certo? E nós ainda temos, por exemplo, você deve conhecer o Orlistat, que é o famoso Xenical. Ele não é uma medicação propriamente para a obesidade no sentido de diminuir a sua fome, alterar o seu metabolismo, não. Mas ela diminui a absorção das gorduras. Então, se você tem uma dieta muito rica em gordura, pode ser que você precise usar essa medicação associada a outras medicações. Claro que a gente está conversando sobre remédio, né? Mas os remédios a gente percebeu que sozinhos eles nunca vão fazer o efeito principal. Eu gosto de dizer para meus pacientes que eles nunca são os atores principais no palco da nossa vida. Eles sim, são bons e são efetivos na indicação correta. Aí você deve estar se perguntando, doutora, mas quando é que eu posso usar um remédio? Quando é que a senhora vai me prescrever um remédio? Eu particularmente, eu analiso cada caso de cada paciente. Eu converso com o paciente, eu percebo como é o estilo de vida dele, a rotina. Eu gosto de entrar nos pormenores para que eu indique a melhor opção para o meu paciente. Pacientes, por exemplo, que já chegam numa primeira consulta com um grau de obesidade muito grande, ou pacientes que talvez já tentaram realmente de tudo, a gente já cuidou de dieta, de atividade física, melhorou o sono, o intestino e tudo isso, e a gente ainda não conseguiu trazer uma efetividade para o tratamento, aí sim é indicado a gente entrar com alguma medicação para te auxiliar nesse processo. Eu sempre priorizo para os meus pacientes o tratamento dos 5 pilares de uma vida saudável. E entre eles está uma dieta equilibrada, a prática de atividade física, uma boa noite de sono, uma boa ingestão de água e o controle do estresse. E dentro disso a gente ainda trabalha a saúde intestinal. Quando eu digo trabalhar as bases, os pilares de uma vida saudável, são essas coisas estarem em equilíbrio. Porque não adianta nada eu te dar remédio, mas se a dieta estiver errada, ou se a pessoa realmente decidir que quer ficar sedentária, o remédio talvez nem ajude e nem potencialize a perda de peso. Para a gente combater aquele efeito sanfona, que, ai doutora, eu usei a medicação e depois eu emagreci, mas talvez eu ganhei de novo aquilo que eu perdi ou até ganhei mais do que eu havia perdido.
o que eu trabalho? Quando você diz, doutora, o que é esse negócio de mudança de estilo de vida? É o equilíbrio dos 5 pilares. Ok, mas você deve estar dizendo, doutora, eu não tenho tempo de fazer minhas marmitinhas, de arrumar a minha dieta, ou não. Doutora, eu não tenho tempo para malhar, eu já acordo 5h30 da manhã, corro para o trabalho, chego em casa, tenho filho. Eu sei, respira, todos nós somos assolados pelo estresse, todos nós somos extremamente ocupados. Mas é o que eu digo todos os dias para todos os meus pacientes. Quando a gente quer, a gente cria oportunidades. Quando a gente não quer, a gente inventa desculpas. É meio chato de dizer isso, mas é a realidade. Se eu falasse para você, eu vou depositar R$500 na sua conta, mas para isso você tem que fazer 1 hora de atividade física por dia, você não faria? Eu tenho certeza que você faria. Acordaria 1 hora mais cedo, dormiria 1 hora mais tarde, malharia na hora do almoço, não é mesmo? É esse desafio, é uma brincadeira. É claro que eu não vou depositar isso para você, mas é você depositando anos de longevidade saudável somente para você. Você tem que entender hoje que o que você planta, você colhe. São as suas escolhas de hoje. Sair da zona de conforto mesmo. Eu, por exemplo, eu decidi que o meu horário de malhar era antes da minha filha acordar. Então eu tenho sacrificado mais ou menos umas 2 horas antes do meu dia começar para me comunicar com Deus, naquele meu momento de oração, de meditação da palavra, e depois disso, depois de ter cuidado do meu espírito, eu vou cuidar do meu físico. E depois disso, eu chego em casa, acordo minha filha, a gente toma café junto, eu tomo banho e vou para o consultório. Você pode dizer, doutora, mas isso é muito difícil. Realmente não é fácil. É desafiador? É. Mas eu quero te dizer, é muito recompensador. Então, diante de todas essas informações, o que eu quero que você guarde aí dentro? Que as medicações têm o seu lugar? Tem. Elas podem ser seguras e nos ajudar no processo de emagrecimento? Sim. Porém, a grande lição de tudo isso é, se a gente não estiver pensando em primeiro lugar no equilíbrio dos 5 pilares de uma vida saudável, talvez somente a medicação não vai fazer o efeito que você deseja. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigada por ter ficado até o final. E se tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Tchau!